Tá bom. Então, começando de novo aqui, obrigado pela presença de todos. Cimetal, indústria metalúrgica do município do Rio de Janeiro. Nós temos tentado manter mensalmente uma palestra de interesse dos associados, tanto na área fiscal, na área trabalhista, na área de segurança, meio ambiente. E essa é a nossa terceira reunião virtual, abordando esse assunto aí que a gente ficou batendo aqui, esse ping-pong antes, que é esse massacre que está sendo com reuniões virtuais sem descanso entre uma e outra, sem espaço para raciocinar. Então, temos aí uma preocupação de saúde e segurança. Então, eu vou ter que mudar para outro computador, porque eu já sabia que ia acontecer isso. Então, Tiago, pode começar a tua palestra aí, eu vou para o outro computador lá da outra varanda. Bom, boa tarde a todos, aquele que eu não tinha falado ainda. Eu sou o Matheus Concolato, eu sou engenheiro de segurança aqui da Firjan, estou atualmente na Gerência Institucional de Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, como já bem adiantado pelo Dr. Carlos, né, essa situação em que a gente está vivendo hoje em dia, né, esses tempos de pandemia, como que a gente pode se preparar, né, como que a gente pode adotar medidas de prevenção e como a gente pode atuar um pouco nessa dinâmica tão grande, né, de atualização, de acompanhamento dos conteúdos, de acompanhamento das próprias atividades das reuniões, como ele bem mencionou, né. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Peço para vocês me sinalizarem quando estiver vendo a tela, por favor. Tá bem nítido aí para vocês acompanharem? Sim. Eu vou tentar não colocar no modo de apresentação, porque aqui eu uso 2 monitores, e aí na experiência que eu tenho aqui de quando faço isso, bagunça um pouco e vocês não recebem de fato a apresentação no modo de apresentação, né? Então eu vou aqui tentar com o máximo de zoom para que a gente consiga acompanhar bem. Então, como eu estava mencionando, e até também como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui dessa reunião, né, nós estamos passando por uma etapa em que a gente tem que acabar se adaptando, né, se reinventando, se preparando para aquele novo normal que a gente já ouvia falar desde lá do início do ano passado, onde era uma coisa assim que a gente não entendia muito bem o que seria esse novo normal, né? A gente já tinha um pouco de resistência, um pouco de dúvida, de incerteza. Agora eu acho que a gente está um pouco mais próximo, a gente está conseguindo acompanhar mais o que é esse novo normal, essa nova adaptação, esse novo modo de agir que nós temos que enfrentar frente a todas as situações que a gente está passando. A gente está vendo que a vacina ela não vai conseguir de uma forma tão rápida assim ser um divisor de águas. Vacinei, agora estou completamente livre, ou já fui infectado, já atingimos a imunidade de rebanho. Então são diversos assuntos mais voltados para a parte específica, né, de saúde, de infecção, que a gente não vai tratar aqui. Que a gente vai tentar tratar de um modo geral quais são as medidas que a gente pode adotar para tentar superar, né, para tentar passar por essa fase. Então, um pouquinho antes da gente entrar de fato nas medidas, eu queria compartilhar com vocês um pouco do cenário que nós temos hoje em relação a essa pandemia. Aqui especificamente no que estamos tratando, assunto de saúde e segurança do trabalho, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela faz um mapeamento, né, um acompanhamento que é chamado de Observatório Mundo do Trabalho, Covid-19 e o Mundo do Trabalho. Então, a OIT, nesse aspecto, ela faz todo um acompanhamento da evolução, né, dos casos de infecção, das perdas de emprego. Atualmente, a OIT, nós estamos na 7ª edição desse observatório. Então, ele é publicado periodicamente. Essa 7ª edição foi publicada no último dia 25 de janeiro e traz números bastante significativos do impacto que estamos vivendo. Então, se a gente acompanhar nessa imagem aí, a gente consegue ver que estamos atualmente com uma estimativa de 33 milhões representando o desemprego e 81 milhões representando a inatividade. A OIT, para esse acompanhamento, ela faz a estimativa com perdas de hora, não necessariamente com perdas de jornada inteira, como a gente faz aqui.
E aí eles fazem lá uma conversão de o que isso representa em termos de jornada inteira de postos de trabalho, né, que perderam a jornada inteira. Então, ao todo ali, ó, a gente consegue ver que são 114 milhões de perdas de emprego. A diferença que a gente pode acompanhar aí entre desemprego e inatividade é que a OIT reconhece que o desemprego é aquela pessoa que momentaneamente está fora do mercado de trabalho, mas ela está apta a retornar, ou ela está numa busca ativa para retornar ao mercado de trabalho. E inatividade, que é um número bastante significativo que foi apresentado nessa última edição que a gente está conversando aqui, a inatividade ali representa aquelas pessoas que saíram do mercado de trabalho e que não estão mais aptas a retornar. São pessoas que já saíram e não pretendem mais voltar ou para a sua área de atuação, ou são estudantes que recém-ingressaram no mercado de trabalho, perderam o emprego e ainda não estão retornando, estão aguardando passar essa situação. Então, isso aí representa, nas palavras da OIT, uma perda da frente de trabalho. Então, são 81 milhões de pessoas que não estão mais aptas a voltar ao mercado de trabalho. Aqui a gente não está falando por questão de sequela ou de nenhuma condição de saúde, não, tá? Aqui é questão de situação que ela está fora mesmo. Não pode ser até, por exemplo, por uma opção pessoal. Então, em termos de valores, né, o que isso representa, a OIT estima que isso aí representa uma perda de 4,4% do PIB global. Então, assim, é indiscutível que é uma situação bastante alarmante. Os relatórios, os acompanhamentos que têm sido publicados até então já fazem até comparação com outras crises que tivemos, sendo relacionadas à saúde ou não, e nenhuma delas chega perto do que nós estamos passando agora, né? Então, além disso, nós temos também a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é outra instituição de bastante relevância nesse assunto que a gente está comentando, que aí a gente já começa a entrar um pouquinho nessas medidas, né? O que a gente pode fazer para tentar passar por essa etapa. A OMS traz algumas recomendações, e eu gostaria só de enfatizar aqui nesse momento a quarta recomendação que está citada aí nessa tela, que são as medidas preventivas que devem ser adotadas nos locais de trabalho, escolas ou outros locais de circulação essencial. Aqui, especificamente, o que a gente está falando é essa questão do local de trabalho, né? Então, há de fato um reconhecimento que, para que consigamos exercer as nossas atividades, presencialmente ou não, né, é o assunto que a gente estava falando aqui inicialmente da preocupação da condição de trabalho em casa também, no home office. Então aqui a gente deve sim observar algumas medidas para que a gente consiga executar esse nosso trabalho de maneira segura. Então, uma grande diferenciação de definições que a gente pode fazer aqui para a gente falar a mesma língua, né, é que dentro dessas medidas de prevenção, nós teremos aí, podemos acompanhar nessas imagens, na parte de baixo dela, os diferentes ambientes. Nós temos ambientes externos, nós temos ambientes internos, que é o ambiente do nosso trabalho, a nossa casa, e a gente tem que saber diferenciar, conseguir acompanhar o que a gente tem de medidas públicas que devem ser tomadas pelo Estado e o que são medidas que nós devemos adotar dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro daquilo que é o exercer da nossa função. Então, tudo aquilo que é medidas de saúde pública é questão do governo, o governo que tem que adotar. Por exemplo, nós estamos agora com o Plano Nacional de Vacinação, em que a vacinação é encarada como um pilar de gestão da saúde pública. Então, isso hoje é um dever do governo, está dentro do que é considerado medidas públicas para serem tomadas. Tudo aquilo que a gente vai conversar aqui agora, higienização, organização do trabalho, são medidas que adotamos dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, é importante a gente deixar bem claro essa diferenciação. Embora algumas vezes algumas dessas medidas acabam se perpassando, tá? A questão da vacinação, a gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso também, ela pode ser, sim, adotada em alguns casos como medidas empresariais. Dentro dessa questão dessas medidas, nós aqui na Feijão elaboramos um documento que são diretrizes para que as empresas possam se organizar para uma retomada segura das atividades, né? Então a gente organizou o que se tem de recomendação de adoção de medidas, sejam elas administrativas, sejam organizacionais, medidas de higiene, para que todos os trabalhadores e as empresas possam se orientar e possam seguir um protocolo próprio de quais são as medidas que são acessíveis ou não a cada uma das situações. Então, esse documento está organizado com 7 diretrizes centrais, que é essa que a gente está apresentando aqui na tela, onde a gente tem basicamente, em primeiro momento, seria a principal medida nossa, né, que seria observar as orientações e regulamentos das diretrizes federais, estaduais e municipais. Aqui eu gostaria até de fazer uma ressalva bastante importante, porque aqui há uma dinâmica de informação muito grande hoje em dia.
se a gente acompanhar aí a evolução das adoções dessas medidas, nós tivemos aí, inclusive, até o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao que é dever do governo federal e dos estados e municípios, né? Então, os estados e municípios hoje estão livres para adotarem as suas medidas de acordo com cada caso, cada evolução. Isso tem trazido para a gente uma dinâmica muito grande de informação, porque dentro de um mesmo estado nós podemos ter municípios diferentes com situações e controles e exigências diferentes. Então, acompanhar essas medidas é realmente uma tarefa bastante grande, né? Posso citar como exemplo aqui o município do Rio de Janeiro, só para a gente acompanhar. Aqui no Rio de Janeiro, a cada semana está sendo publicado um boletim epidemiológico e a atualização dessas medidas, que elas podem avançar ou retroceder de acordo com o cenário epidemiológico. Como a segunda diretriz aqui é observar as orientações do distanciamento social, que acaba sendo hoje a medida de maior eficácia sendo reconhecida, né, o distanciamento social. O que há discutido hoje bastante é como se fazer esse distanciamento social. É interessante a gente observar a diferenciação entre o que é o distanciamento social e o que é o chamado lockdown, porque o lockdown é o fechamento para que cada um continue nas suas casas. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse assunto aqui, que não é o objetivo nosso hoje, mas só para a gente poder acompanhar. Em algumas situações, o lockdown ele pode ir contra o distanciamento social. Algumas comunidades, algumas situações de locais mais carentes, onde a gente tem um grande adensamento populacional, manter essas pessoas dentro de casa ou dentro dessas comunidades, a gente pode estar aumentando ou diminuindo esse distanciamento, né? Então, o distanciamento social aqui, que é observado como uma das principais diretrizes, é você, de fato, no dia a dia, no desenvolver das suas atividades, né, você manter aí o distanciamento entre uma pessoa e outra, até mesmo dentro do nosso trabalho. Se a gente vai trabalhar presencialmente, se a gente vai compartilhar um ambiente, que a gente mantenha o distanciamento e não pratique a proximidade com essa pessoa, né, e o contato físico. As práticas de higiene e conduta também está nessas diretrizes. O monitoramento e o acompanhamento da força de trabalho também é uma diretriz muito importante, conseguir acompanhar a sinalização dos sintomas, né, para tentar afastar o trabalhador antes que haja uma infecção maior, uma proliferação maior. A orientação e a conscientização dessas pessoas, ou seja, das medidas que estão sendo adotadas na empresa, como é que cada um cumpre o seu papel caminhando junto dessas medidas que estão sendo adotadas. Fortalecimento de medidas de saúde e segurança e a não permissão que pessoas que se apresentem, né, sintomáticas retornem fisicamente ao trabalho. Então essas são 7 diretrizes gerais. Eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes, não das 7 diretrizes em si, que elas estão detalhadas no documento que eu vou compartilhar com vocês, mas vou falar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Basicamente, a atuação nessas diretrizes, né, como que eu adoto essas diretrizes, como que a gente faz para adotar cada uma das medidas que atendam a essas diretrizes. As recomendações que eu estou apresentando para vocês, ela está dividida numa abordagem que é chamada abordagem em 3 eixos, onde a gente tem adequações ao ambiente de trabalho, novas rotinas de trabalho nesses tempos de pandemia ou ciclo de cuidados com as pessoas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma diretriz que é o distanciamento social que eu comentei com vocês. Eu posso ter ações em cada um desses 3 eixos, mas que atendam a essa única diretriz, que é a diretriz do distanciamento social. Quando a gente faz a adequação no ambiente de trabalho, por exemplo, onde a gente desabilita alguns postos de trabalho que a princípio estavam muito próximos para diminuir o adensamento, a gente está fazendo uma adoção de distanciamento. Quando a gente muda a nossa rotina de trabalho, por exemplo, fazendo um escalonamento entre as pessoas que entram em determinados horários, turnos de trabalho, a gente também está adotando medida relacionada ao distanciamento social. E quando a gente faz cuidado com as pessoas, né, quando a gente faz orientação, quando a gente faz treinamento com os colaboradores para que eles entendam essa parte do distanciamento, é um outro tipo de medida, mas que também está atuando no mesmo ponto. Então aqui são alguns exemplos de situações nessas abordagens dos 3 eixos. Esse guia, ele está aqui o link para acessar vocês. Eu compartilhei também por e-mail com a Suelen, mas isso pode também ser direcionado a todos vocês. Esse é o documento em si que eu estou comentando a vocês. Ele tem informações gerais. A gente está em fase de atualização, como a gente falou, da grande dinâmica, né, que a gente tem. Um item aqui bastante importante que esse documento traz, ele faz algumas sinalizações sobre as medidas de flexibilização, né, medidas trabalhistas de flexibilização,
que o governo adota para permitir que as empresas pratiquem, né, algumas regras, algumas mudanças internas, até administrativas, dentro da legislação trabalhista, para atender isso. Estou falando aqui basicamente das MPs, que o ano passado foi a MP 927 e a MP 936, que trouxeram medidas de flexibilização, como redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, e agora estou falando com vocês que a gente está em atualização porque as novas medidas foram assinadas na data de ontem. Então a gente está hoje aí já recebendo os arquivos, né, vendo os acompanhamentos, aqui a gente também está elaborando o material, então a gente teve de novo a reedição, tem algumas mudanças, o texto não é exatamente igual, mas a gente, assim que tiver a atualização desse documento, a gente compartilha com vocês também. Mas esse é apenas um dos pontos que estão sendo tratados aqui dentro. Aqui dentro a gente tem exemplos de quais são essas medidas, falando com detalhes o que é essa abordagem de 3 eixos, apresentando algumas ferramentas, como o governo também hoje disponibiliza uma ferramenta chamada autodiagnóstico trabalhista, onde as empresas podem preencher um formulário na internet com algumas informações do ambiente de trabalho e ele sinaliza alguns possíveis problemas ou algumas sugestões de melhoria. Isso para cada caso. Começou inicialmente lá com um ramo de atividade específico, hoje em dia já tem bastante opções, eu não consigo nem dizer para vocês porque está evoluindo bastante essa medida, se eu falar que algumas delas eu posso estar pecando, esquecendo outras. Então, acessando esse local dá para a gente acompanhar com mais detalhes essa questão. Alguns protocolos técnicos que elaboramos aqui também na FEJANSESI, como auxílio às empresas, cartaz de divulgação, de sinalização das medidas, por exemplo, de higienização, distanciamento, isso tudo são documentos que podem ser acessados através desse local que eu estou comentando com vocês. Além disso, eu gostaria de compartilhar também uma outra questão, que é o seguinte, tudo isso falando dentro do trabalho presencial, né? Mas, de modo contrário, no trabalho em home office, como a gente até consegue observar nessa reunião aqui, né, boa parte das pessoas nessa modalidade, a gente ainda assim tem que adotar algumas medidas, né, algumas medidas preventivas. Hoje a gente ainda tem uma questão dentro da legislação trabalhista que está sendo tratada, que é de fato o que é o home office. Hoje na nossa legislação trabalhista nós só temos a definição do teletrabalho. O teletrabalho hoje, ele está lá definido, que é aquele exercido fora das instalações da empresa, não necessariamente em casa. Isso aí fica a cargo do trabalhador escolher qual é o local que ele está trabalhando. Isso é o teletrabalho. A gente tem hoje na legislação também o trabalho externo, que é aquele que eu executo fora das instalações da empresa, mas eu estou a serviço da empresa. Exemplo, motorista de entrega. Eu não estou dentro das instalações da empresa durante a minha jornada de trabalho. Estou executando um trabalho externo, mas seguindo toda uma lógica de organização e de logística do próprio trabalho. No teletrabalho, não. O teletrabalho é um pouco mais livre. A pessoa que está exercendo fora das instalações da empresa, ela mesma se organiza, ela mesma faz seu horário de trabalho, ela só tem que cumprir algumas entregas. O home office estaria mais ou menos aí no meio do caminho disso, porque a gente está fora das instalações da empresa, mas a princípio a gente tem horário a cumprir, a gente tem algumas tarefas que devam ser entregues, a gente tem que estar à disposição num determinado momento, então isso hoje não está bem detalhado, não está bem definido na nossa legislação, isso ainda está em discussão. Mas aqui o que eu estou compartilhando com vocês é um documento da OIT que traz algumas orientações para que as empresas possam adotar algumas medidas para se organizar. Um pouquinho antes do início dessa reunião, a gente estava conversando, falando sobre a dificuldade, né, às vezes a gente está na frente do computador, entra numa reunião, sai outra reunião, a gente vai ver, já passou 4, 5 horas e a gente não levantou nenhuma vez ainda do computador. É uma dinâmica muito grande que a gente está aprendendo ainda a lidar com essa dinâmica. Dentre algumas dessas orientações aqui nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, a gente tem a sugestão de organização do tempo de trabalho. Como que eu me organizo no tempo de trabalho? Como que eu me organizo para já prever algumas pausas? E não apenas fazer a pausa no momento em que acabou a reunião. A reunião acabou tal hora e aí agora que eu vou fazer a pausa. Quando é que eu me hidratei? Quando é que eu me alimentei? Qual é o meu horário que eu vou fazer isso? Então aqui está dentro de algumas orientações. Dentro desse nosso tempo de reunião aqui hoje, eu não consigo detalhar para vocês todas essas medidas que estão aqui dentro, mas eu também estou compartilhando o link com vocês desse documento e deixando ele aqui para vocês terem acesso. Ele está bem organizadinho, mas ele traz uma visão mundo, né? A OIT traz uma visão bem ampla dessas medidas. Um pouco mais específico, nós temos 2 documentos que foram elaborados aqui pela FEJANSESI. Um deles é um vídeo onde uma ergonomista que trabalha aqui na casa, a Paula, ela fez um vídeo com algumas orientações. Uma linguagem bem simples, bem acessível, para que todos possam acompanhar e possam entender um pouco isso. O que é
ergonomia, né? Que de uma hora para outra a gente está lidando com essa questão do home office e a gente está lidando, pode ser a primeira vez com ergonomia. O que é ergonomia? Como é que a gente pratica ergonomia? E além desse vídeo da Paula, tem também um documento, que é um e-bookzinho, também bem simples, que ele pode ser acessado em PDF, que também os dois trazem medidas, né? Sugestões de melhorias que podem ser adotadas no ambiente de trabalho. Esses dois documentos, eles acabaram aqui sendo publicados em abril, né, agora, o vídeo em si. O documento e-book até foi um pouquinho mais atrás. Mas o vídeo agora, nesse mês, que é um mês de bastante importância para a gente, que ele é considerado o mês da saúde e segurança, né, o Abril Verde. Então, nós temos uma campanha até de conscientização também dessas informações para todos. Bom, em termos de conteúdo, sobre as medidas preventivas, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. São orientações de um modo geral de como a gente pode, como vocês, né, vão poder se aprofundar, vão poder buscar mais informações a respeito desse conteúdo. Como eu falei para vocês, o documento de orientações para o retorno seguro, né, aquele azulzinho que eu comentei com vocês aqui um pouco antes, ele está em fase de elaboração. Ainda assim, há muitas informações que vocês podem consultar aqui, mas à medida em que esse documento for atualizado, eu vou estar repassando para vocês, a Suelen deve estar aí encaminhando, mas de qualquer forma eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que tiver aí de vocês ou alguma coisa que eu tenha deixado de falar aqui na apresentação. Obrigado. Obrigado, Matheus, aí pela apresentação. Eu acho que o assunto é extenso. Realmente não dá, o tempo disponível é curto e mesmo se fosse mais longo também não daria para a gente abranger toda essa dinâmica do home office. A preocupação que a gente tem é que nós também precisamos, dentro do sindicato, ter um volume maior de informação para repassar aos nossos associados. Nós trabalhamos aí no meio entre a necessidade do associado e as fontes de informação que a gente tem, que hoje é a Firjan. Os sindicatos hoje não têm condições, até porque seria não só economicamente inviável, como a gente estaria sujeito a criar mais bagunça ainda em todas essas orientações, como você mesmo citou aí, que cada município tem as suas orientações e a coisa cada vez fica mais complicada. Então, eu acho que você disponibilizar esse trabalho aí para a gente divulgar aí para os nossos associados e outros que não são associados, que nós estamos também em contato, de maneira que eles possam atender, pelo menos em parte, ou que eles consigam levar para a gente as dúvidas que eles tenham para a gente poder encaminhar aí a você. O ping-pong que a gente começou ali na entrada era exatamente esse maior problema, que quando você tem cargo de chefia, você é o organizador da reunião, você tem uma liberdade maior de definir o tempo da reunião, a hora em que você pode parar, ou até sair, cortar a tua imagem para fazer alguma coisa ali. Quando você é um subordinado, não importa de que nível seja, é mais penoso ainda, porque você está ali à disposição do seu gerente imediatamente superior. E aí acontece isso. Às vezes o cara tem 2, 3, 4, 5 reuniões seguidas. E aí acontece isso. Você não se hidrata, você fica na mesma posição. Esse problema ergonométrico que você citou é um problema que precisa ser tratado melhor, porque a postura diante de um computador durante tanto tempo, você vai procurando uma posição mais confortável, aí é a coluna, é o pescoço, é a visão, né? Você está o tempo inteiro com essa radiação da tela do computador em cima de você. Então, eu acho que a gente vai ter aí um trabalho bastante grande aí, levando problemas, recebendo as dúvidas das empresas, levando para vocês aí, e a gente vai contar com vocês aí bastante disso aí.
fica aberto aí para quem já tem alguma dúvida aí, pode colocar seus comentários, suas dúvidas. Viviane aí está com o seu microfone aberto. Vamos ouvi-la. Boa tarde, bem legais, né? Bem objetivo, mas bem importante essas informações que você passou. E esse formulário que você disse que a gente preenche, teria como disponibilizar o link? Sim, claro. Esse documento que eu estou apresentando aqui para vocês, azulzinho, ele já foi enviado para a Sueli por e-mail, ele vai poder ser replicado para vocês. De qualquer forma, aqui nessa apresentação, esse link que está aqui embaixo, ele também pode ser acessado. No meio desse documento, ele tem essas informações do que é esse autodiagnóstico trabalhista, né, essa ferramenta, e lá tem um link para acesso. Lá vocês vão poder verificar as informações e conseguir acessá-los. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade de acessar, você pode escrever para a gente também, que eu tento auxiliar vocês a acessar essa ferramenta. Tá ótimo. É porque isso aí é bem interessante, né, para a gente ver como que a gente está em relação a essas medidas que estão sendo recomendadas. Desculpa. Nada, que isso. A gente está passando por um momento de digitalização, né, de informatização bem grande também, que passa um pouco por essa questão que a gente falou de acompanhamento dessa dinâmica de atualização das informações. Na questão do governo, isso também acontece hoje. O governo, inclusive, tem hoje uma secretaria específica só para acompanhar essa parte de digitalização desses processos. Essa ferramenta, ela faz parte dessa linha de atuação que eu estou comentando com vocês, assim como outras. A própria parte de fiscalização do trabalho, ela também está passando por essa etapa de digitalização. A gente está aguardando porque há aí uma portaria para ser publicada, para ser apresentada nesse formato de digitalização, e provavelmente a gente deve até fazer um evento aqui, uma live, para falar um pouquinho sobre essa questão. O que é isso? É como que as empresas vão interagir com o governo para a troca de informações que hoje acontece estritamente com papel. Hoje, quando a gente recebe um agente fiscalizador na empresa, né, há aquela emissão da guia, da notificação, a gente recebe aquele documento, tem um tempo para poder recorrer, tem toda uma dinâmica que ocorre, essa dinâmica, todo esse processo está passando por essa modernização, por essa informatização, semelhante a essa ferramenta do diagnóstico que eu comentei com vocês. Então, a gente também está numa etapa aí muito próxima de entrada em vigor da INR, que é uma das que traz uma maior mudança, né? A gente está chegando na era do programa de gerenciamento de risco, então isso tudo vem convergindo para essa situação. Também é uma etapa onde as empresas vão ter que aprender a mudar um pouquinho, a virar essa chave da parte da gestão do risco, a gente sair do PPRA e entrando no PGR, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz todo esse acompanhamento. Então, tanto a ferramenta do autodiagnóstico que a gente comentou, como a questão da atualização das normas regulamentadoras e essa parte de fiscalização, isso é tudo uma ferramenta que está sendo disponibilizada, a gente pode acompanhar. E como eu mencionei, eu estou à disposição para ajudá-los caso tenha qualquer dúvida ou qualquer dificuldade de acessar essa informação. Tá, bem interessante mesmo. E eu estou preparando um material aqui sobre saúde emocional, né, para passar para os funcionários agora até o final da semana. E aí eu vi que está sendo falado ali, hoje está tendo um fórum de saúde também que a Associação Brasileira de RH está fazendo. Eu parei para participar da reunião, né, mas estou desde cedo também, está focando muito nisso. Então, é bem importante essa conversa aqui, essa troca, para a gente não perder isso de vista, né? É muito importante. Agora a gente está numa outra fase, um outro momento, que é cuidar um pouco dessa parte, porque todo mundo até aqui está se virando do jeito que dá, né? Com o que tem. Exatamente, como a gente falou, é realmente uma dinâmica muito grande, né, a gente acompanhar toda essa evolução, tanto na parte de informações, de ferramenta, tudo que está acontecendo e como a gente se adapta a esse novo cenário, né? Realmente é um desafio bem grande. O Matheus, eu sei que você tem aí um horário limitado, então, no momento que você bater aí o teu horário do stop aí, você fica à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que esse assunto ele não está intrinsecamente ligado, mas vamos dizer assim, ele vai acabar intrinsecamente ligado ao ESG.
queiramos nós ou não, nós vamos ter que ter uma gestão em cima do meio ambiente, da governança e da área social muito mais proativa, até porque uma gestão bem implementada em cima desse assunto, segundo até nós tivemos na segunda-feira aí na reunião da FIEJAN, os bancos futuramente vão começar também a olhar essa gestão aí como também uma avaliação do risco das empresas. E eu acho que uma forma da gente mitigar um pouco isso não é cada um tentar inventar a sua própria roda, é uma troca de informações entre todas as empresas, de maneira que alguém possa levantar um problema que surgiu, que você nunca surgiu na sua empresa, e quando surge você toma um susto, ou você, embora tenha previsto, o plano de ação não foi suficiente para contornar aquele problema. Então, eu queria aproveitar aqui esse ponto aqui, deixar aberto aí para quem está assistindo essa nossa reunião aqui, que eles possam trocar as dúvidas aí entre eles. Por exemplo, a Aline, quer dizer, eu posso falar mais da Aline, porque a Aline é da empresa em que eu fui executivo quase que 50 anos, durante 50 anos, e eu sei como uma empresa do setor metal mecânico é complicado de você gerenciar, e nós já temos uma boa gestão, tínhamos uma boa gestão, acredito que a gente continue com uma boa gestão. A Aline hoje é responsável pelo RH e essa relação com todas as empresas do grupo. E essas medidas, que nós fomos apanhados de surpresa com várias inovações. Então, começamos com LGPD, que, queira ou não, está linkado lá com o departamento pessoal, onde você tem a maior parte ou quase a totalidade da parte das informações pessoais da sua fábrica, e onde está mais linkado, vamos dizer, nos riscos de se vivenciar uma ação judicial ou alguma outra coisa desse tipo. Nós temos aí, no meio do caminho, o ESG, que surge com uma pressão grande em cima do meio ambiente, novamente na área social e na gestão de governança. E, junto com essa confusão toda, nós temos uma Covid mal coordenada, com um exemplo. Eu acho que a única coisa que a gente pode tirar aí desse fenômeno que a gente está passando aqui da Covid é como conseguir gerir mal um problema. Eu acho que se a gente olhar a gestão do governo em cima da Covid, nós podemos tirar todas as informações possíveis para jamais repetir um absurdo que foi praticado. Então, a gestão da Covid no Brasil é um caos, é uma confusão, é uma mistura de poderes, é uma confusão, como ocorre confusão dentro de empresa. Não estou fazendo crítica política, estou dizendo que acontece dentro de empresa. Você tem um diretor industrial, você tem um comercial, o industrial quer produzir, o comercial quer vender, e o diretor de RH diz: espera aí, que tem que cuidar das pessoas, e aí é muito difícil. Os três poderes sempre estão querendo se sobrepor uns aos outros, e aí as medidas começam a sair. Quando cada um começa a buscar a sua própria saída, acontece o que também nós estamos vivendo aqui nos municípios. Você mesmo abordou aí. Cada estado tem uma decisão, quer dizer, o Brasil não tem um plano global, cada estado faz o que quer e cada município dentro daquele estado faz o que quer e mais alguma coisa. Então, realmente é um caos, é a teoria do caos completa. Então, eu acho que as empresas que estão aqui nos assistindo aí podiam aproveitar esse momentozinho aí, logo depois da sua saída aí, que eu sei que você tem que sair aí, está em cima da hora, para começar a ver aí se conseguem formar um grupo de troca de informações
o que já fizeram, o que já implantaram. A Viviane estava dizendo aí que está com o problema aí, que é emocional, é um problema complicado. Tem gente que não está nem em home office, mas já está com depressão de ficar tanto tempo preso. Eu acho que essa gestão precisa realmente ser um foco constante das empresas, porque as empresas precisam ser perenes para continuar mantendo emprego, satisfação do meio ambiente, satisfação social. Então, deixo aberto aí o microfone aí, pode abrir o microfone de todo mundo aí para falar. Oi, boa tarde a todos, tudo bom? Ela está escondida, ela está aqui, achei. É que eu não estou conseguindo ligar minha câmera. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu só ia complementar com uma questão, Suelen, que eu estava até escrevendo no WhatsApp para você, já para não atrapalhar o raciocínio da reunião. Com relação ao que o Matheus disse sobre as MPs que foram publicadas hoje, a gente já está terminando um material, que vai ser pela Firjan mesmo, um FAQ, um informativo, mas, de qualquer forma, a gente já tem algumas demandas na gerência de alguns sindicatos pedindo comunicado para os seus associados. Aí, se for do desejo de vocês, podemos fazer para o Sindimetal também enviar para vocês. Aí eu envio para você, Suelen, e você dispara para os associados. Que é um resultado das medidas. Seria muito bom, Mônica. Quanto mais informações a gente receber de vocês, nós... Temos doutor Carlos, temos uma live amanhã também da Firjan, né? Recebi aqui no grupo do Conselho Trabalhista, uma live amanhã às 14h30 sobre essas medidas. As duas medidas provisórias já. Exatamente. Aí eu vou tentar enviar hoje ao máximo, que é bom que todo mundo consegue ler um pouco antes da live, até para interagir melhor. Ótimo. Tá ótimo. Muito bom. Matheus, fica à vontade aí, o teu tempo aí está se esgotando. Tá ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho, né? Mais uma vez eu me coloco à disposição, caso vocês tenham dificuldade de acessar a ferramenta ou precisem de quaisquer outras informações, a Suelen tem aí o meu contato, poderia ajudar vocês e ficarei satisfeito se assim conseguir. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, Matheus. Boa tarde, Matheus. Aline, você pode aproveitar esse momento aí porque fica todo mundo assim um pouco... sempre o primeiro pontapé do jogo é mais difícil. Essa parte, você entrou, eu estava, antes de começar, 5 minutos antes do Matheus entrar, eu estava comentando que o massacre que ficou, o excesso de reuniões virtuais. Sim. E aí acontece isso aí, você, embora esteja no seu home office, você não tem tempo de almoçar. E muitas vezes você não tem tempo de se hidratar. E realmente é uma situação difícil. Como é que a Apollo está orientando ou enfrentando essas dificuldades e outras que tenham surgido, que eu tenho certeza que você está gerenciando isso aí, deve ter uma lista bastante grande sobre esse tipo de problema. Verdade. Para trocar informação aí com os nossos outros associados aí. Claro. Inclusive, doutor Carlos, eu cheguei a apresentar no Conselho Trabalhista, né, foi uma fala bem rápida, de 20 minutos apenas, onde eu apresentei quais medidas nós da Apollo Tubos e também nas outras empresas do grupo, como nós temos feito, né, diante dessa pandemia. Então, assim, resumindo para vocês, e eu posso mandar essa apresentação para a Suelen também, tá, Suelen? Depois a gente pode ver se quiser também compartilhar com o grupo. Basicamente, o que eu posso resumir é o seguinte: nós criamos um comitê, tá? Esse comitê foi criado logo que foi declarada a pandemia pela OMS,
onde estão presentes eu, os responsáveis de RH de todas as plantas, os médicos do trabalho, os engenheiros do trabalho, os técnicos de segurança, os enfermeiros também, os técnicos de enfermagem que trabalham conosco nos nossos serviços médicos, o pessoal do jurídico também, que acaba se revezando nesse comitê. E durante essas reuniões que são semanais, desde o início da pandemia, a gente se reúne semanalmente, onde a gente discute todas essas medidas necessárias para evitar, né, a contaminação pelo Covid, não só dos que estão trabalhando nas fábricas, mas também dos que estão em home office, fazendo campanhas internas o tempo inteiro sobre que eles evitem aglomerações, e dentro da fábrica principalmente, né, porque daí não tem como, ali tem que ter, as pessoas precisam trabalhar juntas, tomando as medidas necessárias dentro do refeitório, higienização muito mais intensa, DDS, que são feitos pelos engenheiros de segurança também, falando sobre os riscos, sobre as formas de contágio. Roberto, você está me ouvindo aí? Se eu esquecer de alguma coisa, pode falar, tá? Nós temos reuniões semanais e nessas reuniões também os responsáveis apresentam um checklist. Então, nós criamos um checklist dessas medidas, onde a gente registra isso toda semana, sobre quais medidas foram tomadas, né? Então, é uma reunião onde a gente também discute sobre o percentual de pessoas infectadas dentro da fábrica. A gente faz uma análise também para tentar mapear se essa contaminação aconteceu dentro da empresa ou fora da empresa. Então, os médicos precisam estar sempre atentos a isso também. Além disso, né, até pegando o gancho aí do que a Viviane falou em relação à saúde mental, nós criamos um projeto chamado Café Virtual. Esse Café Virtual, como nós estamos aqui agora, né, mas a gente escolhe um tema, por exemplo, empatia. Então, a gente escolhe um tema e dali temos uma equipe, né, aí nesse caso tem a psicóloga e também outros profissionais da área de RH, conversando sobre essas questões de saúde emocional, onde as pessoas participam ali de brincadeirinhas virtuais e tal, para dar uma quebrada, para dar uma coisa assim no clima, para ficar um pouco mais leve, tudo isso que a gente está vivendo. Além disso, fizemos também vários treinamentos, eu posso destacar um deles que foi ergonomia. Ergonomia é um tema realmente que a gente precisa estar muito atento, porque tem todas as questões trabalhistas também em cima disso, de problemas futuros que a gente pode ter, né, de ações, de processos, etc. Além, claro, do mais importante, que é a saúde do trabalhador, né? Então, essa palestra de ergonomia aconteceu, nós fizemos várias turmas, também foi um treinamento virtual, e dali o médico, junto com o engenheiro de segurança, os dois fizeram uma apresentação falando sobre o tema. Fizemos, inclusive, exercícios na hora, né, de como se sentar, de como que a gente tem que estar trabalhando com o mouse, qual é a inclinação correta da cadeira, qual é a inclinação correta do pulso. Então, esse encontro foi muito importante. E também, alerto que é importante não só fazer o treinamento, é importante registrar o treinamento. Porque, senão, lá na frente a gente pode ser cobrado por algo que a gente até fez, mas a gente não consegue provar, né? Então, a gente também registrou isso através de e-mails, ok, estou ciente, declaro que recebi as instruções necessárias da empresa, tá? Uma outra coisa que aconteceu muito com a gente foi, assim, alguns profissionais que estão no home office solicitarem a cadeira que trabalhavam no escritório, porque em casa a cadeira estava dando dor na coluna, então nós liberamos as cadeiras do escritório também, para que fosse levada até a casa dessa pessoa. Então, assim, gente, cada dia a gente vai trabalhando algum aspecto, e claro que a gente também tem muito a aprender em relação a isso, todos nós temos aprendido aí uns com os outros, né? E a gente acredita que
que essa vacina ainda vai demorar um pouquinho para a gente retomar, para a gente realmente retornar ao escritório. Eu, particularmente, não acredito que a gente deva retornar esse ano ao escritório, tá? Mas, enfim, ainda é cedo para falar isso, né? Vamos aguardar aí como é que caminha a questão da vacina. Sei, doutor Carlos, eu tentei resumir, assim, o que a gente tem feito. Tá ótimo. Você depois disponibiliza essa tua apresentação aí para a Suelen, que a gente também distribui para os nossos participantes aí. Com certeza. Obrigado aí pela explanação. Alguém mais aí com alguma dúvida, alguma colaboração, alguma sugestão? Eu tenho uma demanda, na verdade, né? Não é dúvida, não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando. Foi bem legal aí as coisas que a Aline falou, né? Mas é sobre... Eu estou com uma demanda de um treinamento, tá, para gestão no departamento de produção. Aí eu gostaria de saber se alguma de vocês, né, algum dos colegas aqui, teria alguma consultoria ou um consultor, alguém focado em treinamentos para liderança, para a área de gestão. Uma parte assim mais prática, né? Não tão voltado para a parte comportamental, mas gestão da produção, assim, no sentido mais prático das atividades de uma produção. Sei que é uma coisa bem específica, eu recebi essa demanda ontem, e aí eu falei, bom, vou pensar, amanhã eu tenho uma reunião com os colegas do sindicato, e aí, né, vou ver se alguém conhece, já fez, teria alguma coisa para indicar nesse sentido. Viviane, não é fácil, né? Você pegar... É uma gestão, é um treinamento muito complicado de gestão e produção e operação de produção, não é isso? Isso. Se eu não estou enganado, dentro dos cursos que o Senai oferecia, tinha um curso que eu acho que era do IEL, que era através do IEL, que era algum tipo de treinamento ou curso para a gestão de negócios, e era bastante segmentado. Não sei se a Suelen pode abrir lá para ver se tem alguma disponibilidade disso aí. De consultoria, eu pessoalmente não tenho essa informação, e sei que é difícil de colocar. Não sei se lá na fábrica já tivemos esse problema lá, Aline? Então, Viviane, eu até já fiz alguns treinamentos de gestão, né, nas fábricas, mas eu precisaria ouvir um pouco mais em relação ao que você espera desse treinamento, até para te indicar, talvez, uma ou outra consultoria, tá? Então, assim, treinamento de gestão, mas no que exatamente você quer focar, né, na atividade de produção? Isso, nas atividades do dia a dia, né? A gestão da equipe. Também gestão de pessoas. Isso, a gestão das pessoas nas suas atividades e a medição da produtividade, né? Nesse pacote. Entendeu? Uma coisa mais voltada nesse sentido, né? Para uma pessoa que não tem tanta experiência, né, nessa posição, e que a gente quer estar preparando, né? Entendeu? Então, seria isso, seria um treinamento tipo um coach, bem direcionado. Se você puder, até para concentrarmos tudo no Cimetal, se você puder escrever sobre isso, o que você espera exatamente desse treinamento, e mandar para a Suelen, tá, Suelen? Por favor, aí sim você me encaminha, que daí eu dou algumas sugestões em relação a algumas consultorias que eu já trabalhei. Tá bom? Ótimo, tá
Tá ótimo, te agradeço. Por nada. Obrigada, doutor Carlos, também pela... Nada. Bom, alguma outra dúvida? Eu tenho, nós estamos falando aqui, eu tenho outra reunião agora às 3h. Então, se ninguém mais tem alguma dúvida aí, eu agradeço a presença de todos. Eu acho que a gente, aos poucos, vai conseguindo maior adesão e colocando, até para nós lá no próprio sindicato, ter uma percepção maior das demandas dos nossos associados. Muito obrigado a todos. Eu vou mandar agora